Paz do Senhor. Os irmãos podem se sentar? Amados irmãos, é motivo de alegria nós estarmos aqui, porque aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor. Amém? Amados irmãos, eu gostaria de aqui agradecer a Deus por essa oportunidade, a qual a minha é concebida aqui nessa noite. Também agradecer o nosso pastor presidente, pastor João Mauro, e também o presbítero Léo, que me deu essa oportunidade para que eu possa trazer uma palavra aos corações dos irmãos por intermédio de Cristo Jesus. Pastor João Mauro, eu agradeço-me por essa oportunidade. Eu não estou à altura para atender, mas eu estou disponível para falar do amor de Deus. Amém? Obrigado por essa oportunidade. Amados irmãos, eu fico feliz por rever algumas pessoas que eu conheço. Ali está o Lucas e a irmã Geni, lá no fundo. Aqui é a tua casa, viu? Porque aqui é a casa do Pai e você é bem-vindo aqui, em nome de Jesus. Amados irmãos, gostaria de abrir no livro de Salmos, Salmo 119. Salmo 119, a partir do verso 82. Amém? A Bíblia diz assim, Salmo 119, a partir do verso 82. O salmista escreve dizendo assim: os meus olhos desfalecem, esperando por tua promessa. Eu digo, quanto me consolará? 83. Embora eu seja como um odre na fumaça, não me esqueço de teus decretos. Vou repetir. Embora eu seja como um odre na fumaça, não me esqueço dos teus decretos. Amém? Amados irmãos, é um salmo que o salmista ele faz essa menção e essa declaração no salmo. Ele faz aqui uma comparação. E a comparação que o salmista faz é com um recipiente. Nós lemos aqui que ele se compara a um odre. A Bíblia diz que ele se compara como o odre colocado na fumaça. E eu falo de fato que em pequenos detalhes a palavra do Senhor me fascina. E eu fico com cada detalhe. E nos grandes detalhes Deus esconde tesouro dentro dessa mensagem. E ele se compara a um odre, a um objeto. Conhece odre, talvez nós possamos saber um pouco do que esse salmista talvez estava querendo dizer dentro desse salmo. E quando vejo ele referindo a palavra odre, eu também lembro de vários versículos na Bíblia que refere-se à palavra odre. E uma delas é em Mateus, se não me falha a memória, capítulo 2. É quando os discípulos ali, os fariseus vai começar a indagar Jesus, dizendo: mestre, o teu povo não jejuma, os discípulos de João Batista jejuam, e o teu povo, os teus discípulos não jejuam. Jesus replica dizendo que não haveria necessidade enquanto o noivo estava com eles no casamento, mas haverá um dia que quando o noivo não estiver mais com eles, aí há uma necessidade. Após Jesus falar isso, ele faz um destaque e me chama a atenção que ele fala assim: não coloca vinho novo em odre velho. E me chama muito a atenção que quando Jesus diz que não coloca vinho novo em odre velho, eu sei que os demais irmãos aqui, que sabem muito mais do que eu, que é um texto meio que teológico, que as pessoas buscam a mais entender. Mas eu só gostaria de puxar esse texto por uma aplicação na nossa vida. Eu vou usar esse texto como aplicação na nossa vida aqui nessa noite. E Jesus diz assim: não coloca vinho novo em odre velho. Tem motivo para Jesus falar isso. E se nós decorrermos o texto, nós vamos saber os motivos. No texto vai falar que se colocar vinho novo em odre velho, não acontece simplesmente uma coisa natural,
Mas no lado espiritual, uma coisa muito importante. Se eu colocar o vinho novo em odre velho, o vinho, a passar de um certo tempo, vamos ver que o vinho ele vai fermentar. E quando o vinho fermenta dentro do odre, e o odre ele está velho, ele não tem resistência para suportar o vinho que vai entrar dentro desse odre. Então, se nós pegarmos um odre velho e colocar-se o vinho dentro do odre, o vinho agora vai fermentar. Só que o odre é velho e não vai ter resistência, ele não vai ter força para suportar aquilo que foi derramado sobre o odre. Então, se de fato eu fazer isso, a Bíblia vai nos mostrar que Jesus destaca dizendo: se colocar vinho novo em odre velho, vai acontecer o seguinte: o odre não vai suportar, vai rasgar, vai desperdiçar o odre que talvez poderia usar por outra coisa, e também vai desperdiçar o vinho, porque o odre vai rasgar. Mas coloca vinho novo em odre novo. Então coloca vinho novo em odre novo, porque se eu colocar vinho novo em odre novo, esse odre novo ele agora tem uma resistência para suportar o vinho que vai ser colocado dentro dele. E logo após, Jesus refere dizendo: não coloca veste nova em pano velho. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus destaca: não coloca veste nova, pedaço de pano novo em veste velha, porque vai acontecer a mesma coisa. Eu vou pegar um pedaço de pano e costurar no pano velho. A Bíblia diz que vai fazer uma rotura e talvez vai rasgar mais ainda, porque o pano velho não vai suportar o pedaço do pano novo, porque o pano não vai ter resistência. Mas se for para colocar pano novo, é com pano novo, e vinho com odre novo, é aí que tem resistência. Muitas das vezes nós vamos aplicar que o odre somos, às vezes, o próprio vinho para derramar na nossa vida, mas às vezes ele está lá de cima olhando. Eu não vou derramar o vinho, porque se eu derramar nesse odre, esse odre vai desperdiçar o vinho e ainda vai fazer rotura, vai rasgar. Então talvez Deus está disposto a entregar a promessa, talvez Deus está disposto a te entregar o projeto, talvez Deus está disposto a te entregar tudo aquilo que Ele te prometeu. Talvez entrou alguém aqui nessa noite dizendo: quantas vezes o Senhor já me prometeu que eu vou percorrer nação, que eu vou ser um empresário, talvez eu vou ser um famoso, não sei a promessa que Deus fez na tua vida. E o presbítero Leonardo diz que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas talvez Deus está querendo ali fazer e entregar a promessa na tua mão, mas Ele está lá de cima vendo: eu não posso derramar esse vinho nesse odre, porque se eu derramar, ele vai rasgar, vai desperdiçar talvez a promessa, vai jogar por calabouço. Talvez Deus só está preparando esse odre ter resistência para entregar aquilo que Ele tem na tua vida. Eu não sei como você aqui entrou nessa noite. Talvez você entrou como esse odre, talvez você entrou como odre velho. Eu não estou dizendo aqui de idade, mas estou dizendo aqui uma aplicação. Um odre velho que não suporta o vinho. Talvez muitas pessoas não suportam mais ouvir o evangelho genuíno e já se rompe. Talvez tem muitas pessoas que não suportam ouvir a palavra de Deus e já se rasga. Eu estou dizendo do velho homem, eu estou dizendo de uma velha criatura. Enquanto você viver uma vida de um velho homem, o vinho não vai ser derramado na tua casa, o vinho não vai ser derramado na tua família, o vinho não vai ser derramado na sua vida. Deus talvez está disposto a derramar, mas o seu odre está velho. Mas nós vamos descobrir hoje nessa noite com Jesus Cristo aonde o odre se fortalece, porque o salmista faz uma comparação que me chama a atenção, pastor João Mauro. Ele se compara-se com o odre na fumaça, e eu fico encabulado, e eu busquei o que esse salmista quis dizer, e vi que Jesus fez uma comparação. Esse salmista está escrevendo uma comparação, mas ele está demonstrando uma luta exterior, porque um dos homens de Deus também vai fazer uma comparação como odre, e esse homem é Jó. Ele diz da seguinte forma: eu já se comparo a um odre novo, sem respirador,
preste a se romper. Ele fala assim: eu já se comparo com um odre novo, sem respiradouro, preste a se romper. Ele estava falando da fermentação dentro do odre. O salmista do Salmo 119, ele está referindo a algo exterior, algo que está disposto à fumaça. Eu me comparo com um odre na fumaça. Ele está dizendo exterior, mas Jó está dizendo o interior. Eu já se comparo a um odre que já está prestes a se romper. Ele está dizendo da fermentação dentro dele. Esse salmista está dizendo de luta exteriores, mas Jó está dizendo de lutas interiores. Quantas vezes nós lutamos a nossa luta exteriores, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, mas quantas vezes entra jovem com a depressão na mente, um psicológico mental. Talvez você tenha travado vida, talvez você tenha travado luta na sua vida espiritual. Isso acontece na maioria da juventude. Uma luta travada dentro da sua mente, uma luta travada dentro do seu ser, preste a se romper. Talvez você entrou aqui nessa noite, talvez não odre do Salmo 119, talvez como o odre a qual Jó se refere. Eu já estou prestes a se romper, eu já estou prestes a se rasgar, eu já não mais essa minha luta, eu já não mais esse processo. Salmista faz comparação, e eu fui buscar como foi feito, como era feito as aplicações do odre, porque nós vamos ver vários homens de Deus usar esse odre para ser utilizado para levar azeite, para levar vinho, para levar água e para levar manteiga. Mas cada um tinha uma preparação diferente. E eu fui entender como era feito um odre. Um odre, eles pegavam um animal, abatia esse animal, e pegava ele e costurava. Deixava só um lugar que seria a rolha. E botava esse couro do animal em 2 lugares. Um dos lugares era na fumaça. E também poderia curtir esse couro desse animal no deserto. Se eu fosse um fabricante de odre, eu tinha 2 opções. Eu colocava ele na fumaça, ou poderia deixar ele curtir no deserto. Mas vamos supor que o presbítero Leonardo me fala assim: irmão Aldair, eu preciso de 10 odres, e eu preciso com urgência. Eu poderia usar 2 lugares, e eu falasse com ele: se você precisa de mais pressa, eu colocaria esse odre para curtir na fumaça, porque a fumaça curtiria esse odre mais rápido. Mas se ele não tivesse pressa, eu poderia fazer esse odre e botar esse odre para curtir no deserto. Eu tinha 2 opções, mas agora o presbítero Leonardo tem pressa de usar o odre. Então eu vou pegar esse odre e vou colocar na fumaça, porque ele precisa com urgência. E quantas vezes Deus não está assim com a nossa vida? Nós somos o odre aqui nessa noite, e talvez Deus não tenha pressa, mas talvez Deus tenha urgência. Talvez você entrou aqui nessa noite e não sabe que Deus tem uma urgência em te preparar, não sabe que Deus tem uma urgência a te forjar. Quem sabe Deus vai te pegar hoje nessa noite e vai botar você pendurado à fumaça. Não entendi, é o que o salmista está dizendo. Ele está dizendo de luta, ele está dizendo de batalha. Porque se ele fosse usar esse odre para água, eu poderia curtir talvez por 15 dias. Mas se o presbítero Leonardo falasse: irmão Odaí, eu não preciso desse odre para colocar água, eu preciso desse odre para colocar azeite. Porque tem a diferença. Se eu fosse colocar o odre para água, eu poderia curtir por menos tempo. Mas se eu fosse colocar azeite dentro desse odre, eu tinha que deixar por mais tempo. Não sei se os irmãos estão entendendo. Se eu fosse colocar água, eu poderia deixar por menos tempo. Mas se eu fosse colocar azeite, se eu fosse colocar vinho, eu teria que deixar para curtir por mais tempo. Isso é o processo. Não sei se você entendeu, mas às vezes Deus faz uma promessa para alguém e você talvez olha, mas Deus me prometeu talvez mais primeiro do que ele, e Deus já levou ele em vários lugares. Deus já prometeu, Deus já fez, Deus já cumpriu. Mas talvez você não é odre para carregar água, talvez você é odre para carregar azeite.
E para carregar azeite, não é qualquer odre que vai carregar azeite. Não é qualquer odre que tem suporte. Não é qualquer odre que tem resistência para carregar o azeite. Não é qualquer odre que tem resistência para carregar o vinho. Talvez Deus está te pegando para carregar azeite, para carregar vinho, mas você vai ter que passar por uma preparação maior. Talvez Deus não te coloca na fumaça, mas te leva no deserto. Talvez Deus não te coloca na fumaça, mas Deus leva você no deserto. A preparação é demorada, o processo é demorado, mas saiba você, mas o processo é demorado, saiba que você não é odre simplesmente para carregar água. Você tem que ter resistência, você tem que ter força, porque o que Deus tem para colocar dentro de você não é algo inválido, é algo que tem valor. Você, nessa noite eu posso te dizer, você é um odre que tem valor e carrega algo precioso de Jeová. Não, você não entendeu. Você é um odre precioso e carrega algo de valor de Jeová. E quando a gente carrega algo de valor para Jeová, não é nada pouco que vai te romper, não é nada pouco que vai te rasgar, porque você foi preparado, porque você já foi forjado, você já foi rasgado. Mas você foi transformado na fumaça. Talvez você foi transformado no deserto. O salmista escreve dizendo: sou comparado como odre na fumaça. Esse salmista está demonstrando o que ele está sofrendo, o que ele está passando, e ele é colocado na fumaça. E quando um odre é colocado na fumaça, a fumaça ela tem a função de curtir esse odre. Ele tem a função de conservar esse odre. A fumaça ela tem a função de dar resistência para esse odre. Então esse salmista está criando resistência. Esse salmista está criando força, porque ele escreve dizendo abaixo: sou comparado como odre na fumaça, porém, eu carrego os seus decretos. É mais ou menos isso que eu quero te dizer. Não é qualquer odre que suporta os decretos de Deus. Não é qualquer pessoa que suporta o chamado de Deus. Não é qualquer pessoa que suporta aquilo que Deus quer derramar na sua vida. Não é qualquer pessoa que suporta o peso daquilo que Deus tem chamado. Ele escreve: por mais que eu estou passando em meio à luta, por mais que eu estou passando em meio a essa guerra, eu ainda carrego dentro de mim, porque eu tenho suporte, porque eu tenho resistência para carregar o decreto de Deus. Eu não sei se aqui nessa noite tem pessoas, se colocar um vinho vai romper, mas eu posso crer que tem pessoas aqui que tem suporte para carregar o decreto, que tem suporte para carregar o azeite, que tem suporte para carregar a unção que Deus vai derramar sobre a nossa vida. A Bíblia vai nos mostrar que alguns homens tentam forjar o alimento na guerra para Josué, que eles vêm de uma longa viagem, segundo eles. E eles usam uma estratégia que deixou o vinho perder e deixou o pão mofar. E a Bíblia diz que ele entra ali debaixo dos olhos de Josué. Ainda mais que Josué não tinha consultado a Deus sobre aquele povo. Eles estavam carregando o pão mofado, e eles estavam carregando aquele vinho dentro do odre. Por mais que eles estavam carregando, depois Deus chama a atenção de Josué, que eles tinham entrado debaixo dos olhos deles. Mas isso também se mostra a um odre que talvez estava ali sem resistência e sem força. Talvez precisaria enganar para entrar na tribo de Jeová. Mas eu acredito que aqui nessa noite tem gente que não precisa fingir o pão mofado, porque nós estamos aqui com o pão da vida. Nós estamos aqui com o pão da vida, e o pão da vida é Jesus Cristo de Nazaré. O pão da vida é Jesus Cristo de Nazaré.
E o vinho é o sangue que nós carregamos dentro de nós, que nós representamos o sangue derramado da cruz do Calvário. E a Bíblia vai nos mostrar, eu vou ser breve, que alguém pega esse odre. E talvez a Bíblia não menciona, vamos ler no odre. E nós vemos que quem carrega um odre, ele tem a diferença de processo. Para mim carregar a água eu teria um processo menor. Mas para mim carregar um azeite, para carregar um vinho, o meu processo seria mais dolorido. O meu processo seria mais demorado. Porque tem pessoas aqui que tem muita coisa para ser carregada. E talvez está com um velho homem como o odre velho. Mas Deus, eu creio, que vai levar odres aqui nessa noite na fumaça ou no deserto. Vai levar na fumaça ou no deserto. A Bíblia vai dizer, e eu vou ser rápido, vai descer um homem de Jerusalém para Jericó. E a Bíblia diz que esse homem ali, ele é assaltado sobre os assaltantes. E a Bíblia diz que ele é caído ali meio morto, ele é assaltado. E a Bíblia diz que vai passar um levita e vai passar distante. Vai passar um sacerdote, também vai passar distante. Mas a Bíblia diz que desce um homem, um samaritano, vindo também de viagem. E a Bíblia diz que ele vê aquele homem caído ao chão. E a Bíblia diz que ele se enche de íntima compaixão. E todos conhecem a história que ele, enchendo-se de misericórdia, pega-se aquele homem caído. E a Bíblia diz que ele unta azeite e também ele unta vinho sobre aquele homem que estava ferido, sobre aquele homem que estava meio morto, caído, segundo a Bíblia. E ele então coloca vinho, então ele coloca azeite. Agora eu pergunto uma pergunta retórica: aonde esse homem, esse bom samaritano, estava carregando azeite? Aonde esse bom samaritano estava carregando o vinho? Supostamente eles usavam e tinham de várias utilidades de carregar o odre. Quando eles iam de viagem, quando Agar vai de viagem, a Bíblia diz que Abraão prepara um odre com água e manda ela dispensar. A Bíblia vai nos mostrar que o odre era um recipiente usado de várias vezes e de várias formas, para me carregar água, para me carregar vinho e para me carregar azeite, talvez até manteiga. Mas é como eu disse, não é qualquer odre que carrega o azeite, não é qualquer odre que carrega o vinho. Teria que ter uma preparação maior, teria que ter um suporte maior. Agora esse homem pega um homem que está caído, unta-se vinho, unta-se azeite naquele homem que estava caído. Eu pergunto de novo, aonde estava aquele azeite? Aonde estava aquele vinho? Aquele homem carregava um odre, e o odre daquele homem não era qualquer odre para carregar água, não. Aquele homem carregava um odre que era forjado. Aquele homem carregava um odre escondido na sua cavalgadura, e não era qualquer odre. Era um odre que talvez passou na fumaça, era um odre que talvez passou no deserto, mas ele não carregava qualquer odre. Ele tinha suporte para levantar quem estava caído, ele tinha suporte para curar quem estava ferido, ele tinha suporte para cicatrizar feridas de quem já estava ferido. Ei, deixa eu te dizer, se aquele homem entrasse aqui nessa noite e sentasse conosco, a Bíblia não diz, mas como um leitor da palavra, eu imagino que esse homem contaria uma menção de história, porque aquele homem tinha história para contar. Não era qualquer pessoa que tinha um odre forjado, não era qualquer pessoa que tinha um odre que carregava algo de valor. Carregar sua tiria, ele tinha suporte para levar quem estava caído. Aquele homem tinha história para contar. Quem sabe talvez esse homem entrava aqui nessa noite e falava: ah, meu irmão, para mim ter um odre desse, eu teria que fazer um processo
E se eu fosse te contar, seria por muitas datas e talvez por muitos anos. Porque não é qualquer pessoa, eu repito, que carrega um odre que tem suporte. Não é qualquer pessoa que carrega um odre que tem azeite. Mas deixa eu te dizer aqui nessa noite, aquele homem tinha algo de valor. E eu acredito aqui nessa noite, eu não sei de que forma você entrou com o seu odre aqui nessa noite, mas talvez você entrou e falou: irmão, eu entrei aqui como você falou, eu entrei como o odre que Jó falou, eu estou prestes a largar tudo, eu estou prestes a se romper, eu já não estou aguentando mais a minha luta dentro do meu ser. Mas talvez alguém entre aqui e fale assim: não, a minha luta não é essa, mas a minha luta é exterior. Eu estou como Salmo 119, e talvez você fale assim: eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu te garanto uma coisa: Deus está disponível para derramar um azeite na tua vida. Deus hoje nessa noite está disponível para derramar um sangue, uma promessa na tua casa, para derramar uma promessa na tua vida. Jesus está disponível, eu repito, para derramar a promessa sobre a tua casa. Mas eu não sei como teu odre está. Olha para você aqui nessa noite e olha como você está. Você está como o odre que não tem resistência, ou você está suportando todas as lutas, ou você está suportando todo o processo, ou você está suportando todas as guerras. Se você está suportando todas as lutas, se você está suportando todas as guerras, eu vou te dizer uma coisa: Deus vai te colocar na fumaça, Deus vai te colocar no deserto, mas você vai ter resistência, você vai ter estrutura para levantar quem está caído, você vai ter estrutura para levantar alguém depressivo. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite com dois tipos de qualidade. Talvez você entrou como homem velho, mas talvez você entrou como homem novo. Mas se você entrou como um odre velho nessa noite, eu vou te mostrar algo aqui dentro dessa mensagem, que Deus vai te levar para você ser forjado, para você ser preparado. Vai te levar para a fumaça, vai te levar para o deserto. Mas daqui dessa noite não passa, porque Deus tem algo para derramar na tua casa, Deus tem algo para derramar na tua vida, Deus tem algo para derramar na tua empresa, Deus tem algo para derramar nos seus filhos. Então se prepara o teu odre na tua casa, se prepara o odre na tua família, porque Deus está disponível a derramar as promessas, para derramar as bênçãos no seu odre. E a Bíblia vai dizer que ele se compara-se com odre na fumaça. E aonde tem fumaça, tem fogo. Aonde tem fumaça, tem fogo. Então era necessário colocar um fogo. Na verdade, eles colocavam um odre em cima de uma fornalha que não havia chaminé, que o fogo alastrasse, que a fumaça alastrasse toda a casa. E quando passava aquela fumaça, a fumaça é a luta, a fumaça é o que Deus tem forjado na nossa vida. E a fumaça, ela ia embaraçar todo a reação que nós entramos na fumaça, que nós temos, por incrível que pareça, os nossos olhos ardem. Os nossos olhos começam a lacrimejar e começam a chorar. Quando nós entramos na fumaça, nós começamos a chorar, porque a fumaça, ela tem um efeito que faz nós derramar em lágrimas. Esse salmista está dizendo: eu estou como odre na fumaça. Talvez esse salmista por dentro está dizendo: eu estou numa luta tão tremenda, eu estou numa luta tão pesada, que eu estou chorando constantemente. Eu não consigo mais parar, porque a luta está pesada, a luta está me matando. Mas quando aquela fumaça estava no odre, uma hora a fumaça acaba, porque ela vai entrando nas gretas da casa e vai sumindo. Depois que a fumaça passa, aí passa um alívio e o odre está forjado. Deixa eu te dizer, irmão, essa luta não é para que você fique só nos prantos. Deus está te forjando para te derramar algo mais na tua vida. E eu disse,
Aonde tem fumaça, tem que ter fogo. Precisava ter fogo para que o odre fosse forjado. E o Isaías escreve dizendo da seguinte forma: no ano em que morreu o rei Urias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. O verso 3 do capítulo 6 vai dizer: e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a Bíblia diz: toda a terra está cheia da tua glória. Não, você não entendeu. Toda a terra está cheia da tua glória. O verso 4 do capítulo 6 vai dizer: e os umbrais da porta se moveram com alta voz do que clamava, e a casa estava cheia de fumaça. Por incrível que pareça, se nós fazermos uma analogia, esse próprio Isaías era um odre que estava forjado ali naquele lugar. Era um odre que estava sendo forjado na fumaça. E quem é forjado na fumaça é quem Deus tem pressa de usar. Eu posso dizer que nessa noite eu finalizo. Deus tem pressa em usar jovem aqui nessa noite. Deus tem pressa em usar irmãs aqui nessa noite. Talvez tem homens aí de 42 anos e está dizendo: eu já estou velho, eu não consigo mais. Mas quando Deus tem pressa, Deus pega você e coloca na fumaça. Mas Deus vai ter que tirar o que está dentro desse odre, porque o que está dentro desse odre não te pertence. Não te pertence, pertence ao Senhor dos exércitos e Senhor dos senhores. Irmãos, fica de pé. Deixa eu te dizer uma coisa. Você entrou aqui nessa noite como odre, e eu posso te dizer: levanta o teu coração, exalta o teu coração a Deus e diz: Deus, eu não sei, mas uma coisa eu quero. Enche-me do teu querer, faz de mim um odre novo. Talvez você está como odre velho, mas Deus vai te forjar aqui nessa noite. Deus tem nós temos na faixa de 3 meses para acabar um ano, mas dentro desses 3 meses Deus tem projeto e tem estratégia para te dar. Mas Deus está dizendo para alguém que não quer você mais na prática do velho homem. Deus quer você hoje na prática do novo homem. Encher você de azeite, encher você de vinho, para derramar as promessas, derramar as promessas de Deus. Levanta a mão pro alto e diz: Senhor, faz de mim o teu querer, faz de mim um odre novo e derrama o teu azeite. Não faz de mim um odre normal, faz de mim um odre que quando eu encontrar alguém caído, eu possa ter azeite para levantar. Na minha opinião, a Bíblia não diz, talvez aqueles homens, talvez, que passou de largo daquele homem que estava caído, não tinha talvez odre o suficiente para levantar quem estava caído. Talvez eles não tinham odre o suficiente que suportasse o azeite. Mas na nossa caminhada como cristão, nós temos que carregar um odre que tem água, que tem suporte para carregar água, mas também que tem suporte para carregar o azeite, mas também que tem suporte para carregar o sangue de Jesus Cristo. É aquele que nos comprou mediante a cruz do Calvário. Amados irmãos, nós oramos ao Senhor nessa noite e pedimos: Senhor, Senhor, faz de nós um odre que possamos ter resistência, que possamos ter força, que possamos ter graça para suportar a luta, para suportar as lutas interiores, para suportar as lutas exteriores, mas que nós possamos ter suporte, que nós possamos ter resistência para guardar os teus decretos, para guardar a tua graça, para guardar a tua unção. Deixa eu te dizer, irmão, não deixa você ser um odre que rompe por qualquer coisa, que rompe pelas coisas dessa casa, pela coisa desse mundo, pela coisa dessas muitas corrupçências, mas que seja um odre que tem resistência, que guarda os decretos de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome do Senhor Jesus,
Hoje aqui nessa noite, com essa oportunidade, eu quero saber se tem alguém aqui que se comparou a esse homem. Talvez você entrou aqui e ainda não é crente, e você diz: eu me percebi, eu estou com esse ódio aí na fumaça, meu irmão. A luta lá em casa está horrível, a luta lá em casa está difícil. Mas talvez você entrou e dizendo: não, a minha luta é por dentro. Eu quero saber se aqui nessa noite tem alguém para Jesus Cristo que está disposto a ser um odre novo, ser cheio da graça de Jeová, ser cheio da unção de Jesus Cristo de Nazaré. Se tem alguém aqui nessa noite que quer ser um odre cheio da graça, que quer aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador, levante a mão, dá um sinal com tua mão aqui nessa noite e fala assim: irmão, eu estou desse jeito, dessa maneira. Levanta a mão, aceitando o Senhor como único e suficiente Salvador. Tem alguém aqui nessa noite que quer ser um odre novo aqui nessa terra, nessa casa, na tua família? Se não tem, que em Cristo Jesus abençoe você e que Deus te dê uma oportunidade para que você seja forjado na presença do Senhor Jesus. Assim eu agradeço a